Eliardo descobriu que tinha doença ainda na adolescência. Tinha mais ou menos 15 anos e até então não haveria nenhum problema com relação a cores, pelo menos na minha cabeça. Eu não fazia distinção de muitas tonalidades, mas a descoberta veio com um exame que eu fiz na Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, e lá apresentaram os chamados exames de placas cromáticas, e o médico falou que eu era daltônico. O daltonismo fez com que a vida do jovem passasse por algumas modificações. Foi algumas pequenas adaptações, como nunca mais escolher roupa, sempre minha mãe ou minha namorada, ou hoje a minha esposa, escolhem as minhas roupas, ou seja, não me arriscava mais, porque aí eu comecei a perceber que as coisas que às vezes eram bonitas ou adequadas a certas situações, na verdade estavam completamente desadequadas, porque aquilo que eu achava que eu enxergava não era realmente a cor que eu enxergava de fato. A descoberta da doença genética já na adolescência é mais comum do que se imagina. Este especialista revela que a maioria dos daltônicos são identificados depois da alfabetização. A identificação depende muito da informação do paciente, né? Você tem estudos genéticos mais profundos, mas que são mais difíceis de serem feitos no dia a dia. De um modo geral, a partir do momento que a pessoa consiga informar ou letras e números, ou até mesmo figuras simples, como quadrados e triângulos, já é possível se identificar o daltonismo e qual o subtipo dele. Existem 3 tipos mais comuns de daltonismo. E para identificar uma pessoa que é daltônica ou não, existem algumas técnicas que podem ser feitas em exames no próprio consultório médico. Doutor Guilherme, quais são essas técnicas? O mais comumente usado é a tabela de Shihara, que é uma tabela extensa, mas a gente tem modelos resumidos que podem fornecer testes rápidos e diagnóstico mais rápido para o paciente também. O exemplo que a gente tem aqui, nesse tipo de quadro, que a gente tem o número 12 descrito, o paciente daltônico, com o tipo mais comum, que é a deficiência de percepção para o verde e vermelho, ele não tem a leitura desse número. Aqui que a gente tem o I, por exemplo, descrito, a letra I descrita, quem tem a deficiência de verde e vermelho percebe um S. E, na verdade, quem não tem percepção de cores nenhuma, que vive no preto e branco, não consegue identificar nada, só um círculo sem cores nenhuma. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que o daltonismo atinge 8% da população masculina no mundo e apenas 1% das mulheres. Mas o avanço da medicina ainda não chegou ao daltonismo. Cura não. Você tem algumas medidas, além de treinamentos para o cotidiano, você tem algumas condutas que podem serem tomadas, como programas de computador que facilitem a visualização de cores na internet ou em programas de computação. Existe um óculos desenvolvido por americanos, mas que ainda é contestado o uso dele, mas que facilitaria a visualização de algumas cores, mas nada de tão mais concreto do que isso.